Pessoal, boa noite aí, bem-vindos. Obrigado pela presença de todo mundo mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Mar, sou presidente da Campinas Tech. Né? Falar um pouquinho da Campinas Tech para quem não conhece. Campinas Tech é uma associação que visa promover o ambiente de empreendedorismo de alto impacto aqui na região de Campinas, né? Então, dentre outras coisas, a gente organiza eventos, a gente promove encontros, né? E agora, nesse tempo de pandemia, a gente tem intensificado nossos produtos online aí para conseguir gerar valor para os associados de uma maneira bem legal. É, o evento de hoje, né, é um é uma que a gente chama de mentoria em grupo, né? A gente traz um empreendedor aí que tem uma história legal para contar um pouco da história dele e para trocar um pouco de ideia com a comunidade, né? E além disso, a gente tem também o nosso produto mais novo, é o Master Guide, que é uma mentoria que a gente traz, é uma mentoria temática que a gente traz mentores bem especiais aí do ecossistema. É, a de agosto vai ser sobre vendas com o Vinícius Marim, quem acompanha a gente nas redes sociais já viu aí que a gente já soltou. E a de setembro vai ser o Carlos Cera, tá? O tema tá definido, Maíra? Ainda não defini o tema, mas vai ser o Carlos Cera da Superlógica, que é um baita empreendedor aqui da região também. Então fica o convite aí para vocês acompanharem. Lembrando que a gente é uma associação, a gente vive de associação, então quem quiser saber um pouco mais aí sobre como se associar, fiquem à vontade. Para entrar nos nossos canais aí, conversar com a Maíra, que manda em tudo aí, eu só obedeço a ela hoje. Então, queria agora chamar o Guilherme. O Guilherme é um cara que eu conheço há alguns bons anos já, né? Dos idos de 2012 aí, 2013. E na época que ele estava fundando a ABS, né, Associação Brasileira de Startup, lá com o pessoal, estava nessa jornada aí. Temos um grande amigo em comum aí, que é o Horácio. E eu não gosto de fazer a apresentação dos outros, eu prefiro que ele se apresente. Ele faz isso melhor do que eu faria, com certeza. Então, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aí. A bola está com você aí. Eu que agradeço. Valeu, Maíra, valeu, Omar, valeu toda a associação. Eu já estive desse lado, então eu sei o quanto é vital esse papel da associação e da comunidade, principalmente ecossistema como um todo, em toda essa jornada dos empreendedores, né? Às vezes a gente ignora o fato de que a gente precisa de ajuda, e a ajuda, às vezes, ela vem da maneira mais inusitada e ocasional possível, né? Você está ali num evento, conhece essa pessoa daqui a um ano se torna seu sócio e você não lembra onde tudo isso começou. Então, essa faísca que Campinas Tech provoca, acho que é muito bom, mas todos os empreendedores são as pessoas que vão ter que colocar lenha para essa chama se manter acesa. Então, acho que é vital isso aqui que vocês estão fazendo. Obrigado mesmo pelo convite. Me apresentando rapidamente, eu acho que a ideia aqui é mais ser um bate-bola mesmo, né? Faltou só o copo de cerveja e o violão do Omar aí para tocar um acústico MTV para gente, mas acho que entre empreendedores e empreendedoras aqui é sempre bom a gente ter esse momento para trazer dúvidas, enfim, compartilhadores. Acho que estou eternamente aprendiz aqui também, espero aprender com vocês, inclusive. Eu sou o Guilherme Junqueira, eu tenho 31 anos, sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um estado onde a economia é tipicamente 3G, é grãos, gado e governo, que dá dinheiro em Mato Grosso do Sul como um todo. Então, tecnologia não é parte integrante, core, como vocês já nascem aí respirando tecnologia, em grandes universidades como em Campinas. Então, foi parte do meu roteiro essa descoberta, né? Eu fiz a DM, não tinha muito essa conexão com tecnologia. E aí, no final, eu comecei a trabalhar com 14 anos, sou filho de mãe solteira, então tem todo um histórico aí de ver no trabalho o grande caminho para mudar o meu passado, né? Não ficar lamentando onde eu vim, sim prosperando para onde eu vou. E no trabalho eu sempre encontrei essa vocação de realmente transformação. E uma das coisas mais legais que aconteceram foi que trabalhando ao longo desde os 14 anos, quando eu estava chegando no fim da faculdade, eu vi ali no trabalho que a Ambev fazia uma coisa que me brilhava muito nos olhos, que é a parte de gestão como um todo. Eu aprendi muito isso e fui trabalhar na companhia. Fui daqueles processos de
de trainee gigantescos lá que tinham 600 candidatos por vaga, um negócio bizarro, com várias etapas, enfim. E consegui entrar, fiz todo o ciclo lá de trainee. Quando eu ia assumir a minha cadeira de liderança, né, que agora todos os trainee quer, né, 2 meses já quer ser líder, enfim, eu saí para empreender. Fui picado pela mosquinha do empreendedorismo e fui criar uma startup, porra nenhuma. Eu estou falando de 2010, talvez, 2010, que chamava Clique Bairro, era uma empresa de guias comerciais de bairro, aquelas revistinhas que você coloca quadradinhos e os anúncios ali da farmácia, da padaria, dos estabelecimentos da sua região. A gente imprimia 5, 10 mil cópias, dependendo do tamanho do bairro, entregava nas casas, nos condomínios, e a intenção era fazer a economia circular ali dentro do próprio bairro e a gente ganhava dinheiro com os anúncios. Isso foi dando certo, foi crescendo, e aí ao longo do ano a gente começou a incorporar um sonho de ir para a parte de tecnologia, né? Clique Bairro, o nome já dizia desde o início que seria alguma coisa de tecnologia. No segundo ano da empresa a gente contratou uma software house, a gente tinha comprado um concorrente, estava todo feliz, né? Tipo o Chaves quando come sanduíche de presunto, sabe? Exato. E compramos um concorrente e agora vamos bombar, enfim, dando entrevista na TV local, então aquela coisa do ego, né, começando a mostrar suas asinhas. Segundo ano entramos, vamos abalar, vamos destruir, a gente já estava em 5 cidades, né, em Campo Grande, e contratamos uma software house. 6 meses depois, 10 mil reais depois, de 6 meses a gente tinha 2 telas JPG. Esse foi o site que eles entregaram, que era um guia comercial de bairro, era tipo um telelista online, que a ideia era fazer. Depois a gente descobriu, o nosso diretor de arte que indicou, que os caras da Software House eram aqueles puta cara bom de fazer design maconha thinking, post-it, o caralho, site bonito, mas que não conseguia embedar um Google Maps ali no site para fazer alguma coisa que presta em termos de tecnologia. E foi meu primeiro tombo ali com tech, e nisso a gente já tinha começado a fazer um monte de cagada financeira. Eu sempre digo que existem criptonitas e Red Bulls, né? A minha criptonita, que é o que me deixa, né, frágil, é a parte financeira, e eu tive que aprender ao longo desses últimos 10 anos empreendendo, correr atrás dessa criptonita, que foi um ponto fraco lá no começo, e a gente quebrou depois de 2 anos, e com mais de 50 mil reais de dívida, deixando, de fato, um estado emocional, inclusive, muito abalado ali. Então eu tive que procurar ajuda profissional mesmo. Recorri àquele famoso filósofo chamado Homer Simpson, não sei se vocês conhecem, que ele tem uma frase muito icônica que fala assim: a culpa é minha, eu boto onde eu quiser. E aí, como a culpa foi minha, eu denominei algumas culpas aí nessa experiência empreendedora número 1, que foi exatamente a falta desse aspecto financeiro, que independente de ser um CEO, você tem que ser um CFO primeiro. Cuidar do caixa da empresa não é só uma questão de gostar, é uma questão de precisar, e ponto. E acostume-se com isso, você queira ou não, você sendo bonitinho de marketing e vendas como eu era e me achava. Então, isso foi um outro ponto. Segundo é que tem que tomar cuidado com se tecnologia passa a ser seu core, internaliza. Toma cuidado com software house nesse sentido, principalmente se você não tem o seu sócio técnico, que é o seu outro lado ali, o seu balanceamento. E terceiro aprendizado foi que sociedade é igual casamento, só que sem a parte da sarrada, né? A não ser que você seja casado com o seu esposo ou a sua esposa. Mas eu escolhi naquele primeiro momento para essa primeira empresa para ser meu sócio, meu sogro. Então super recomendo aí para vocês, chame o seu sogro, sua sogra, e monte uma empresa, tem tudo para dar certo. Então foi essa primeira experiência empreendedora. E para toda a gurizada aí de menos de 20 anos, eu falo, quero empreender, taranã. Eu falo, então é o seguinte, pega 18 mil reais, sei lá se existe MBA com só esse valor, mas imaginando que exista uma pós-graduação MBA de empreendedorismo aí, que vai ensinar você a empreender, com 1.000 reais por mês, sua meta em 18 meses é quebrar uma empresa. Então vai lá e quebra uma empresa em 18 meses. Você tem que crescer, né? Contratar funcionário, emitir nota, fazer tudo que uma empresa tem que fazer, independente do segmento, e ao final de 18 meses do seu MBA, sua pós-graduação, você vai quebrar ela. E aí, com isso, você vai conseguir uma experiência fodida, sendo uma boa pessoa de operações, de marketing, de finanças, de pessoas, vai aprender um pouquinho de tudo.
como é esse ato de tentar empreender em um país que parece uma escada rolante descendo, né? E a gente é um empreendedor tentando subir essa escada rolante que não ajuda a gente em nada. E aí eu sempre falo que, de fato, você vai aprender muito mais e tem um grande risco desse plano dar errado, que é, se eu não conseguir quebrar essa empresa em 18 meses, parabéns, você tem um emprego agora que se chama empreendedor e não tem carteira assinada para esse tipo de emprego. Então, eu acho que é uma experiência que eu conto com muito orgulho, apesar de ser um baita cabaço. Eu tinha 21 anos. Pode falar palavrão? Eu tô falando muito palavrão, né, gente? Desculpa. Eu sempre falo palavrão. Então, eu tinha 21 anos, tive que aprender muitas coisas ali. E aí, fui achar minha carteira de trabalho, achei que eu nunca mais ia ter. Fui trabalhar com software, conheci uma espécie que eu não conhecia antes, que é os programadores. E amei, assim, a gente se abraçou e até hoje sou o melhor amigo de infância de vários desenvolvedores, porque a gente se complementa muito. Hoje eu trabalho, inclusive, com produto, então eu tenho relação quase todo dia com developers e a gente forma dev na Gama também. Então, enfim, fui trabalhar com software, vender ERP. Durante um bom tempo fui diretor comercial da Cigan, que é uma das maiores empresas de ERP do Brasil, concorre com a TOTS, SAP, enfim. E ali conheci outros developers que daí toparam sair dessa loucura que era vender ERP e montar uma software house. Lembro que eu não recomendei uma software house, né? Eu falei, porra, eu tenho que ver do outro lado se toda software house é ruim mesmo de entrega. E a gente fundou uma software house que quase quebrou umas 2, 3 vezes. Tentou se aventurar nesse mundo de games. Na época estava bombando o modelo de games do Angry Birds, What is My Water, qual que era o Cut the Rope, enfim, vários desses games. Tinha um brasileiro que estava, sei lá, faturando 1 milhão por mês só com aquele gamezinho do Ant Smash, que é uma empresa de São Paulo. E a gente, estava desenvolvendo já coisas mobile, fomos fazer um hackathon, criamos um gamezinho chamado Vikings versus Zombies, bem tosco, feio pra cacete, só tinha 3 fases, a única diferença entre as fases era que trocava a cor do chão, né? As fases iam só mudando isso, a jogabilidade era a mesma coisa, você era o chifrudo viking e tinha que ficar clicando no zumbi para ele não te matar. E do nada liga um russo lá na Gera um dia e fala em russo, a gente send my e-mail, porque daí no e-mail você pode pegar qualquer língua, joga no Google Translate e manda bala. E aí a gente descobriu que era o editor-chefe da Tecmundo, lá da Rússia, tipo um site de tecnologia famoso, que queria entrevistar os fundadores da sensação do momento, Vikings versus Zombies. Quê? Como assim sensação do momento? Cara, que, enfim, tem muita gente usando, enfim. A gente não sabia nem instalar o Analytics, aí a gente descobriu o Flurry, que é o Analytics de mobile. Instalamos e vimos lá 400 fucking milhões de downloads. 1.000 downloads. Milhões é foda. 400 mil downloads em 2 meses. Tinha 2 meses que a gente tinha lançado o jogo e a gente não tinha entendido o que era esse rolê. E a gente, então, decidiu a ideia brilhante de investir em games e ser uma empresa milionária, próximo do Zuckerberg de games. Vamos criar a Rovio, né, brasileira, que é a dona do Angry Birds. E fizemos isso, pegamos um projeto com a Toyota que deu, sei lá, 80 mil reais de lucro e falamos, vamos investir em umas novas business unit aqui, vamos colocar as pessoas alocadas e vamos fazer games de verdade. E aí o que a gente criou lá no hackathon gastando 150 reais e deu 400 mil downloads, a gente conseguiu trazer para, depois de 6 meses, um jogo que chamava Be Avenger, que era uma abelhinha vingadora. Você tinha o acelerômetro, pela primeira vez você podia usar o poder do hardware junto com o software, né? Você mexia assim. E foi para isso que a gente criou o game, para enfiar um jogo em uma feature, em uma tecnologia. E aí a gente lançou, depois de 6 meses, gastamos 80 mil reais, tinha 11 pessoas full time, a gente tinha um ilustrador full time no time. É tipo você ter um motorista de Uber só para você, full time. Mas você só usa Uber uma vez por dia, mas você carrega ele com você, você fica sentado. É tipo isso. E aí a gente lançou essa merda e deu 18 mil downloads nos mesmos 2 meses. Em 2 anos deu 130 mil downloads. E isso com um modelo de negócios freemium, que a gente fez 20 fases e aquelas fases lindas. Digita aí Be Avenger, Abelha Vingadora no YouTube, você vê o videozinho, teve vídeo de lançamento, tudo em inglês, expectativa global, lançando um app em 5 línguas e o caramba.
E aí a gente tinha um modelo de negócio que você pagava a partir da fase número 11, né? Você tinha que jogar 10 fases, modelo free to play, e ia para 11ª, e a partir daí você tinha isso de graça. Ou de graça não, era pago, né? E aí o mais legal é que nem o Dev, que criou a Engine, um dos maiores game developers do Brasil, ele criou o mecanismo por trás do game, ele não conseguia passar da 3ª fase. Então imagina uma criança que era o público-alvo, né? Então deu merda, ruim pra cacete, mais um sonho indo pro saco, e aí foi o momento da decisão de romper a sociedade, quem quer continuar brincando com game, vai, pega o portfólio, vai montar um estúdio, e a gente continua aqui desenvolvendo serviço, que é o que a gente sabe fazer bem, já decidimos, não sabemos fazer produto, e ponto, e a Gera continua, hoje é uma das 5 maiores empresas de desenvolvimento mobile do país, acabou de fazer o app do Rock in Rio aí, para quem viu, enfim. E aí, nesse modelo, eu mudei para São Paulo para expandir lá a operação nossa, comecei a prestar serviço para a primeira Venture Builder brasileira, que é uma criadora de startups, diferente de aceleradora, que pega a ideia já pronta e, teoricamente, põe nitro para a galera voar. A gente criava, né, tudo do zero, baseado em problemas que a gente mapeava. E aí eu comecei a me encantar com aquilo lá. Recebi da minha irmã, Elizabeth, que na ocasião estava completando um ano. Oi, Mauro, tudo bem? E aí a gente começou, então, a se relacionar, e eu recebi um convite do Mário, que é um grande amigo, para entrar dentro dessa Venture Builder como sócio de alguma dessas empresas, começando ela do zero. Eu toquei ao todo 5 projetos dos 16 que a gente criou lá dentro. Eu fui até country manager de uma startup israelense que chama Bizabo, que é um aplicativo de networking e eventos. Foi sensacional. E aí, aos poucos, eu fui saindo da Gera, saí primeiro da operação, depois saí da sociedade e mudei, então, integralmente para ser um mini CEO de várias startups, de quando o modelo de negócio era quando ela começasse a apresentar as primeiras validações, você ficava full e outras pessoas meio que assumiam essas startups. Das 16 que a gente criou lá, foram só 2 que deram certo, literalmente, todas as outras deram erradas. Mais uma delas é o Banco Neon, que vocês conhecem bem, mas quando a gente criou na lousa, chamava Controle, que depois de atingir 600 mil usuários, fez o pivô, virou um banco oficialmente, e hoje é esses 3 apps digitais mais utilizados aí, principalmente pela essa geração de millennials e tal. E aí o Pedrão foi assumir, eu nunca curti fintech, área financeira, já falei da minha criptonita planilha, né? Então não é meu negócio, mas sempre fui um apaixonado ali por empreendedorismo e educação. Essas palavrinhas para mim é poção mágica para dar bom, assim. E aí, nesse meio tempo, eu já estava me relacionando, desde quando eu morava em Campo Grande, eu fundei uma comunidade, foi a primeira associação do Brasil. Fico brigando com o Horácio, porque ele fica falando que foi a Campinas Startup, mas foi a gente, mas vocês registraram o CNPJ primeiro, então, formalmente, vocês são a primeira, a gente é a segunda, mas a gente criou o primeiro, que é um ovinho lá, o símbolo, que chama Startup MS. Fundei uma comunidade que hoje deve ter lá umas 300 startups no Mato Grosso do Sul inteiro, tal. Então eu já tinha uma certa relevância e conhecimento de vários players de vários ecossistemas por ter criado a minha comunidade local lá para me ajudar, né? Na época de Gera, na época de várias coisas que eu queria ter feito lá. E aí, por isso, eu recebi um convite do Yuri e do Gustavo Caetano para a gente se juntar ao Tomás, que tinha acabado de criar um site que era para mapear startups. E a gente falou, vamos criar então um modelo de associação só que nacional, porque a gente vai nessas Acespro, não sei o quê, essas associações de tech mais old school, que a gente não é visto, ouvido, a galera não sabe o que a gente está falando. Então vamos se juntar. E aí juntou umas, sei lá, 20 pessoas ao longo do Brasil inteiro. A Muripinho representava o Rio de Janeiro, o Mário representava Curitiba, eu representava Centro-Oeste, enfim. Daí fomos juntando, o Horácio desde essa época aí. E aí a gente conseguiu montar, então, uma associação, primeiro no cloud, né, só em nuvem. E aí, num segundo momento, precisou, então, que era essa fase que eu estava de transição, ou eu ia para trabalhar com fintech, eu ia trabalhar com esse ecossistema, e aí o Gustavo e o Yuri me chamaram e falaram, cara, o Sebrae está querendo ajudar a gente, a Apex está querendo ajudar a gente, enfim, um monte de gente está precisando de dados de startups,
a gente precisa de alguém para empreender essa parada e a gente acha que é você o cara. Falei, legal, tá? Como que vai funcionar? Como vai ser meu salário e tal? Porque, pô, acabei de mudar para São Paulo, vou casar, né? Não, então, não tem salário, é empreender, ué, não é isso que você gosta de fazer? Então, vai lá, cria do zero. E fui lá. O primeiro cliente, assim, o primeiro salário foi um rateio, né? Que eu ganhei R$3.000, dividiu R$200, R$300 de cada um ali, para eu me manter em São Paulo. Estava morando lá na Germinadora com o Juan. E aí, no segundo mês em diante, já não precisou, porque daí eu criei lá o modelo de negócio, tirando a ABS do literal 000 mesmo, porque não tinha nada, só tinha um site. E registrando, enfim, trazendo equipe. E dentro desse processo, o primeiro cliente da ABS, falando de maneira exclusiva, vocês falaram dele aqui, ele vai vir aqui. Foi a Superlógica. Superlógica foi lá e assinou um patrocínio de R$5.000 que deu o respiro e aí depois foi indo. E a ABS virou um monstro que é hoje. Deixei muitos milhões naquele caixa lá quando eu saí. Criei o Case, maior evento para startups da América Latina. Hoje já deve ter 30 pessoas na equipe. Criei o Spark Awards na época, junto com a Microsoft e com o Startup Farm. O Pitch Corporate, que é um evento que conectou muita startup com grande empresa, quando inovação corporativa não era isso tudo que a gente vê hoje. O Pitch Gov também, que foi foda, porque o governo de São Paulo comprou pela primeira vez serviço de um monte de startup. Você vê o Poupinho lá, na hora que você vai no site do governo, foi uma startup que a gente colocou lá dentro, chama Nemu. Enfim, assim foi. Esse foi o ciclo de toda a jornada dentro da ABS, e eu tenho 4 minutos para terminar. Esse grande incômodo que o ecossistema via, né, de primeiro acesso a capital, depois acesso a conhecimento, depois conexão com a universidade, empresa, enfim, foram ondas que foram passando, e uma das coisas que eu percebi que era um problema muito difícil de resolver e que ninguém estava se atentando a isso era o acesso a talentos, né? Que nas minhas conversas com os CEOs, eu conheço o Thales quando ele estava no Startup Weekend lá criando a EasyTax. O Eric Santos tinha um blog que chamava Startup Enxuta. Então, conheci toda essa galera que passou por todas as fases e hoje são brothers de cerveja. E eles reclamam o tempo todo de talento, que é difícil pra cacete. E aí eu falei, então vou criar aqui uma base de talentos na ABS e tudo mais. Fui fazer algumas validações e ninguém falou que esse era o problema. Já tinha aí 99 Jobs, qualquer um desses aí. O problema está mais embaixo. A universidade não está formando essa galera. A galera que chega aqui, eu tenho que fazer uma escola. E você vê que essas empresas que são máquinas de crescimento têm dentro delas uma grande característica de ser uma escola. Você vai lá, pega alguém, fica com a plaquinha lá na frente da Rock Content e da RD, você pega gente boa, porque são empresas escolas. E isso faz com que o ecossistema acaba travando. O que adianta você captar 10 milhões de reais se você não consegue contratar pessoas boas, ou vai ter que gastar muito mais para contratar essas pessoas super caro para tirar de banco. E aí foi esse o motivo de eu criar a Gama Academy. Fui de fato impulsionado por uma demanda aqui do mercado. Eu falei, eu tenho que formar essa galera. Eu descobri que mais de 90% dessa demanda é para programador, design, marketing e vendas, que são as 4 áreas que a gente forma hoje. Começamos, então, lá em 2016, esse processo de fazer as validações, era programa super presencial, tal. Captamos o investimento anjo lá no finalzinho Captei um FFF primeiro, o Amuripinho com o André Diamant. Depois, no final do ciclo ali, com um dos fundadores da Móvel, captei o nosso Angel. E com outros anjos, foi um pool de anjos ali. E aí depois a gente captou, no começo desse ano, o nosso Series A, né? Se for falar americano, seria um seed americano, um Series A brasileiro. Ao longo desses 4 anos, a gente já está com 10 mil alunos. A gente atuava antes, né, da pandemia em 10 estados. E agora a gente atua em 10 países. Isso que é muito legal, porque a gente está com aluno em Portugal, aluno em Moçambique, enfim. Muito legal, porque a gente fez uma completa transição aí para o digital, mesmo já sendo uma startup de tecnologia, de tech e tudo mais. A gente possibilitou muitas das coisas pela uma conexão com a nossa plataforma, toda a parte digital, enfim.
E durante esses 4 anos teve muitos erros e acertos. Talvez eu compartilhe algum com vocês aqui ao longo dessa jornada. Hoje a gente está com mais ou menos 42 pessoas, 40 e poucas pessoas. Conseguimos traçar um planejamento dentro dessa parte do Covid aí, muito estratégico, assim, trazendo o B2B com o B2C como uma força que até se retroalimenta. Então, hoje a gente atende mais de 500 empresas que são nossas clientes, desde o Nubank, Cielo, Mercado Livre, Accenture, Avanade, Vetex. Estamos com o Itaú agora, com a Ambev, 2 das 3 maiores empresas do país. Então, a gente ajuda essas empresas tanto a fazer processo de education recruiting, que é transformar processos seletivos em processos educacionais, onde a gente dá bolsa para os alunos estudarem e as empresas contratam os melhores ali. Novamente, programador, design, marketing, vendas. Ou a gente treina as equipes que já estão lá dentro, tanto de empresas que estão fazendo transformação digital, quanto empresas já born digitals que precisam dessas skills extremamente técnicas e às vezes não tão fáceis de se achar, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente faz, além dos programas B2C, enfim, que a gente já tem no mercado. Espero poder compartilhar algumas desses aprendizados aí com vocês. Omar, não sei se eu estourei muito tempo aqui, para mim foi Não, tranquilo. Essa história é legal demais, né? Inspiração para muita gente aí. Gente, o microfone aqui é aberto. Quem quiser falar, abre a câmera, abre o microfone e pergunta. Vou deixar para vocês aí. Quem tem alguma coisa aí para perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não tiver, eu sempre tenho, né? Para não deixar aquele vácuo, aquele buraco no coisa aqui. Sempre eu tenho dúvida. Então, vou começar com a minha aqui para destravar o pessoal. Você falou que financeiro era um calcanhar de Aquiles seu, né? E de fato, você ser empreendedor, você não pode abrir mão de entender de finanças. Também sabemos que empreendedores não procuram muita educação formal para esse tipo de coisa. O que você fez? Eu sou o Rigonati, lá da Stella, ele fala que existem 2 tipos de pessoas, né? Principalmente empreendedores, os streetwise e os bookwise. Bookwise é aquele que vai lá, lê o livro, estuda, depois implementa. Né? O streetwise, ele sai fazendo e tu pica e erra, enfim. Eu sou o streetwise perfeito. Assim. Eu adoro conversar com as pessoas para aprender, eu adoro ter mentoria, eu sou sinestésico pra caralho, então uma das coisas muito boas é você descobrir quais são os seus estilos de aprendizagem, né? Como educador, eu tenho que trazer isso para os nossos alunos de uma forma muito, muito importante, que é mais do que o que você aprende, é como você aprende. Então, descobrindo isso, eu hackeei o processo, cara. Fui lá no Patrick da Yugo, que é um monstro cabeçudo em finanças. Falei com, sei lá, pelo menos uns 10 CFOs. Falava com o empreendedor, falava, me aprendendo, seu CFO, vou fazer pergunta idiota para ele. E gastava lá meia hora dos caras queimando minha rede de relacionamento, que durante um bom tempo eu só ajudei. Opa, peraí, agora tá na hora do give back. Então esse foi o primeiro ponto. Para não falar que eu não estudei, eu fiz alguns cursos no Coursera, principalmente aqueles mais endereçados para startups, sabe? Startup Finance tem um muito bom lá, só que zero interesse no diploma de Columbia ou de Wharton. Era mais para pegar as aulas mesmo, porque eu não fazia as tarefas, tinha um monte de tarefa. E aí isso foi um pouco do processo de entendimento competência, caixa, era coisa que eu confundia pra caralho. A gente usa o Granato aqui, que é o sistema financeiro, e já estamos agora naquela fase que o carro já não está aguentando, tem que ir para um ERP daqui a pouco, já estamos com medo disso, porque eu já vendi ERP, eu sei que fica essa, enfim, então eu tive que aprender muitas dessas coisas, mas eu acho que a lição essencial do que eu fiz foi trazer pessoas que têm na minha criptonita o Red Bull delas. Ou seja, a Mari, que hoje é meu braço direito, que é a gerente financeira da porra toda, é uma pessoa que eu confio até debaixo d'água, é uma pessoa que eu acompanhei todo o desenvolvimento de carreira dela, trabalhou comigo na ABS, eu trouxe ela, e é uma pessoa que essencialmente é extremamente complementar a mim, em termos de disciplina, em termos
do lado detalhista, do lado do análise financeira, de trazer os pontos e tudo mais. Então, foi um dos pontos muito legais. E eu também ajudei no que eu sou bom, que é relacionamento e comunicação, para desenvolver ela. Porque o papel de um líder não é você ser bom em tudo. É você ser bom em desenvolver as pessoas para serem melhores naquilo que você contratou elas. O papel do líder é ter gente melhor que ele embaixo dele. Exatamente. Embaixo não, ao lado. E isso foi o que eu consegui impulsionar. E hoje a Mari faz mentoria lá com o CFO da Enjoei, com a CFO da Flipper. Enfim, então um monte de gente que se conectou com ela. E hoje, assim, continua sendo aquela pessoa que olha o financeiro, relatório diário, mas eu não sou a pessoa que fecha mais, mas, pô, tem um limite ali de aprovação que eu participo, que daí precisa da minha assinatura, tem todo o acesso banco, qualquer momento, enfim, toda a parte de contingência, acho que é uma das coisas que eu mais aprendi com o Covid, que era, eu não tinha muito esse negócio de triggers, gatilhos, se acontecer isso, você faz o quê, enfim. Então, porra, eu fiz um plano de contingência. De gestão orçamentária aí mesmo, né? Puta que pariu, que isso, depois eu fiquei pensando, cara, por que isso só tem pro Covid? Pô, se eu tenho metas estipuladas, eu não bato, eu vou ter um burn maior do que o previsto. Não pode. Eu vou diminuir, então, o meu tempo de voo. Então, isso para um piloto de avião significa que ou acaba a gasolina antes de acabar a pista ou a pista encurta. Sim. E você começa a tentar voar passando o avião em cima da terra ali. Não é a melhor pista para você sentir, para você voar. Então, startup e runway e caixa viraram para mim uma obsessão agora, que é muito legal. Então, agora a gente brinca de... Cara, aqui, ó, eu tenho posição de caixa como um alerta, eu tenho burn projetado como alerta, eu tenho headcount e headcount por revenue by employee, que é uma das métricas que eu não avaliava, agora eu avalio. Então, pega seu headcount lá, ou o seu faturamento e divide pela quantidade de cabeças que você tem, para você ver se você não está se tornando uma empresa que é o oposto de uma startup, uma consultoria de alguma coisa. Enfim, então, acho que esses processos foram abrindo mais os olhos e o nosso CIO, chamado Covid-19, ajudou nesse processo aí de... Legal. Mauro, você quer perguntar alguma coisa aí? Você abre o microfone? Fica à vontade. Alô? Tá ouvindo? Tá... Aí, tava... Mas vamos lá. Tô ouvindo uma musiquinha da hora. Tá, tô ouvindo. Vamos lá. Não vai abrir as câmeras, não? Todo mundo... todo mundo tímido. Vai lá, Everton. Faz aí. Cara, eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente, que o Guilherme acho que não vai se lembrar, mas eu fui um dos organizadores do Startup Week em 2013, em Campinas. Você foi um dos mentores, né? Eu acho que quase todo mundo acaba se conhecendo por conta do Horácio também, né? Acho que foi ele que mandou chamar você. E naquela época, eu tava começando tudo lá, né? Tava querendo saber o que era. Inclusive, a gente falou assim, cara, vamos participar do Startup Week. Cara, mas ninguém tá fazendo em Campinas, vamos fazer um. Né? Foi assim que a gente começou o empreendedorismo, então tava uma galera muito show lá, né? Até o André Penha tava junto, tal, ali, tudo como mentor, né? E assim, na época eu me lembro que a gente ficava de cabelo em pé, que vocês saíram à noite, foram beber, no dia seguinte estava tudo bêbado lá, a gente não sabia nem o que fazer e tal, né? E assim, era muito... Eu, pelo menos, que era um pouco mais velho, né? Sou um tanto mais velho que você, assim, eu via assim, uma coisa muito... Parecia uma criançada tentando fazer as coisas e, de repente, eu vejo que aquela criançada, quase todo mundo que saiu de lá, que era mentor, hoje tá muito bem, assim, né? E daí eu queria trazer um pouco isso para você, assim, tipo... Você aconselha entrar nesse mundo de empreendedorismo, você assim, cara, o que eu fiz eu faria de novo e continuo fazendo, ou né, a sensação que você tinha de criançada, a gente era criançada mesmo, estava tudo começando empreendedorismo, agora já está mais profissionalizado isso, até com a ABS e tal. Cara, animal essa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é que você vai descobrindo, principalmente na vida profissional, que a vida é uma cebola. E como toda cebola, ela vai tendo camadas e a cada camada aumenta seu frame, né? Pensa assim, se alguém tampar seus olhos e te colocar na frente de uma perna de um elefante,
e fala, descobre o que é. Você vai apalpar ali e você vai achar que é um tronco de uma árvore, porque um negócio é desse tamanho. Você vai lá para trás e ele tira a sua venda, você vai ver que é um elefante. Então, o frame ele vai trazendo mais coisas para você, como experiência, como valorização do tempo, como network, como acesso a algumas coisas, que você vai mudando seus graus de importância. Então, naquele momento, cara, não mudaria nada, assim, porque foi uma escola. Eu viajei para 26 estados, só falta eu conhecer o Rondônia e Amapá. Até para o Acre eu já fui da mentoria, tipo, o avião foi de costa, né? Porque voltou, eu saí aqui, estava à noite, cheguei lá, estava de dia. Estranho. Uma das coisas mais legais desse negócio é que, assim, agora a gente se dá conta que a gente não sabia porra nenhuma, mas a gente estava ensinando para alguma coisa para alguém que a gente também não sabia porra nenhuma. Então, aí fica a primeira lição. A gente começa a julgar as pessoas muito quando nossos olhos estão enviesados, porque você não precisa de uma pessoa nível 5 para ensinar uma pessoa nível 1. Você pode ter uma pessoa nível 2 ou uma nível 1 que está pulando para o nível 2 e assim sucessivamente. Então, muitas dessas pessoas acabam indo lá por um modelo altruísta mesmo, que é o que eu fiz, e eu conheço várias pessoas que fizeram isso no intuito de também aproveitar. Quando eu comecei minha comunidade lá, eu só tinha um motivo. Eu sempre disse que os 3 pilares de uma comunidade para se manter em pé você precisa de conhecimento, você troca ele através de vitrine, e no final você tem que ter alguma coisa de sustentabilidade, para que essa rodinha se retroalimente. O que isso significa? Eu fazia um evento, dava vitrine para um cara foda que tinha algo muito mais foda para ensinar para gente, o fundador do Portal Educação da minha cidade, e ele vendeu para o UOL, ele é investido das telas, o cara manja pra caralho. Então, eu vou dar vitrine para esse cara, porque empreendedores naturalmente são egocêntricos. Então, você troca um microfone por um share mind, e aí você tem conhecimento de graça. Olha que da hora. Só que daí você vai e cobra ingresso, porque daí você retroalimenta, pelo menos para pagar o coffee break, pelo menos para ter comprometimento. E assim foi toda a minha construção de jornada. E sabe o que isso me trouxe? Eu era a pessoa que buscava os palestrantes no aeroporto. Aí eu ia lá, buscava o Juan Bernabó, o Yuri Gitarri, que foram os primeiros caras que abriram o mato desse ecossistema, que hoje ninguém lembra, mas se não fosse esses caras, não estava na Exame, hoje na capa falando de startup, enfim. Então esses caras foram os nossos Godzillas, o Steve Blank, que foi lá, o Paul Graham, enfim, esses caras que inventaram essas paradas. Então, eu acho que sempre essa parte de doar para o ecossistema, sendo sempre a pessoa humilde de falar, eu estou compartilhando aqui, mas eu estou compartilhando o que eu sei, então eu não vou ser também o cagador de regra aqui, o empreendedor de palco. Me ajudou muito. Então eu não faria nada de diferente. Hoje eu olho e falo assim, Startup Weekend, não, valeu. E agora, tipo, já estou em outro status, né? Aí eu falo assim, não, para jurado, talvez eu vou, porque é só pontual. Mas hoje eu sou pai, cara. Aí olha o outro nível de cebola que eu cheguei agora, a outra camada de cebola. A gente ganhou ano passado o melhor startup de educação do Brasil e eu não estava lá no palco do case para receber. Olha que ironia. Eu criei a porra do evento, eu criei a porra do prêmio, não tem mais nada a ver, nem sei como é o processo mais de votação, júri popular, enfim. A gente concorreu entre as 3 melhores startups e lá no dia ia saber se ganhou ou não. Nem estava botando fé. Só que era no mesmo dia do aniversário do meu filho que a gente ia comemorar em Campo Grande, não em São Paulo. E pela primeira vez na vida eu coloquei a minha família na frente do meu negócio. Porque nenhum CNPJ vale um AVC, sacou? Sim. E aí eu me vi dentro de uma construção que eu nunca teria me imaginado há anos atrás, sendo uma pessoa humilde que coloca de fato isso na frente de todas as outras coisas, está lá com o filho, eu tava comemorando, tava torcendo pra caralho, chorei pra porra na hora lá numa live, mas foi meu sócio que foi lá, foi o time inteiro da Gama, quase quebraram o palco, empoderei a galera, ou seja, não é uma empresa, é uma empresa, que é para todo mundo, é todo mundo que está construindo aquele sonho. Então, você vê, são tempos, são momentos, você vai mudando e você vai valorizando o seu recurso mais escasso, que é tempo. Se só existem 3 recursos escassos, tempo, dinheiro e atenção. Tempo, a gente nasce igual o Bill Gates todos os dias, acorda com 24 horas, dorme com 24 horas. Dinheiro,
a gente acorda todo dia bem diferente do Bill Gates, que ele acorda bilionário e a gente está na luta. E a atenção é aquilo que você tem que correr atrás, doando o seu tempo, até o momento que você seja interessante o suficiente para você pegar o WhatsApp agora e mandar um WhatsApp para o Luciano Huck, para falar, e aí, como tá a Joá Investimentos? Tá a fim de ver meu deck? Que o cara tá investindo em startup aí. Quem consegue aqui mandar um oi para o Luciano Huck? É porque não entregou o suficiente de tempo para ganhar importâncias graduais para chegar num nível dele dar atenção para você, que é um recurso super escasso. Então, desses 3, só tem um que dá para hackear: tempo. Então, hoje, estar aqui com vocês é uma doação de um grau de importância, porque eu estou deixando de fazer outra coisa para estar aqui. E isso, na minha vida, foi sempre um eterno dilema, porque eu fui sempre uma pessoa péssima de dizer não. Mas hoje eu dou não com muita convicção. Sabe aquele não gostoso de falar assim, olha, eu não vou conseguir, muito obrigado, não tenho como te ajudar assim, assim, assado. Então, as prioridades vão mudando, as formas que vocês vão enxergando vão mudando, mas você nunca deve olhar para trás e cuspir no prato que comeu. Então, pelo menos é o que eu acho. Acho que Startup Weekend é uma escola de formar boas pessoas. Já contratei vários ali que organizam, enfim. Então, acho que esse é o contexto. Fico muito feliz e honrado de ter você aqui também, porque eu lembro que quando eu vi o Quinto Andar crescendo pra caralho, eu falei, velho, eu tava dando mentoria com esse cara esses dias, olha esse cara. Eu tava na plateia no Web Summit e o Gabriel tava lá dando palestra junto com a Bad Young num palco em Portugal, velho. Puta que pariu, que orgulho do caralho. Não, quando eu olho os mentores que tinham lá, né, tava o Horácio, tava a esposa dele também, tava, né, o André Penha, você, tinha o Igor Santiago também, que foi um dos que fundou lá Campinas Tech, tal, toda essa galera ali, né, você olha e fala assim, cara, né, o Fabrício Góes fez a apresentação lá, né, trouxe até um monte de gente da Móvel para participar do evento, tal, né. Daí você vê assim o quanto foi construído ao longo desses anos aí, né? Mas sendo bem sincero, por isso que eu até perguntei, sendo bem sincero, quando eu olhava aquela molecada lá, eu falava, cara, isso que é empreendedorismo, o negócio tá feio, né? Mas parabéns aí, cara. Eu ver quando você passou nesses anos aí, só alegra, assim. Legal. Eu conheci o... Lembra que a gente fez aquele evento aqui, que foi lá que era o Almanac, que agora é o lado B lá. Puta, velho, a gente encheu. Foi naquele dia que o Yuri me chamou para assumir a BS. Cara, aquela doideira que a Dani, o Horácio e eu arrumamos, velho. Botamos 130 negros, 140 negros num bar. Sensacional aquele evento. Puta, foi legal demais, cara. Puta, agora eu tô lembrando desse evento. Acho que foi lá que eu te conheci também. Foi nesse evento que eu te conheci. Foi a primeira vez. Foi isso mesmo. Quem mais, gente? Mas assim, Everton, só corroborando aí, cara, acho que tem uma coisa comum que é desses caras de comunidade, né? E aí o Junqueira também personifica isso, que é o Give First, cara. Esses caras não sabiam onde que ia dar, eles só sabiam que iam proporcionar alguma coisa, tipo, ajudar alguém que uma hora a moeda ia virar e o jogo ia virar pro lado dele, entendeu? Então, assim, é difícil você pegar um cara muito engajado em comunidade que não deu certo, assim, se pegasse, puta, o cara é muito, sabe? O cara que realmente ajuda genuinamente as pessoas, no limite a coisa volta para ele, no mínimo, cara, para ele se recolocar, puta, cara, não consigo mais ser empreendedor, mas, putz, eu tenho meia dúzia de contato aqui que eu vou me colocar no mercado aqui e vou ganhar uma sustância para depois tentar empreender de novo, né? Então, todos esses caras que você citou, eles deram muito pro Omar, e engraçado que o conceito de deu certo, né? Não é só necessariamente ser o CEO de grana, não é nada. Grana e tudo mais. Pô, você vê o Marquinho, que foi community manager lá na ABS, agora tá como community manager da Ambev. É um puto empreendedor foda, cara. É um cara que eu vi lá, tava dando mentoria para ele no Startup Weekend lá em Fortaleza, ele criando a startup, tentou, foi, voltou, aprendeu, pum, caiu, voltou.
e agora está ajudando e intraempreendendo, sacou? Então, para mim, empreendedorismo é uma questão de atitude, não de CNPJ. Sacou? Sim, eu acho Sim. que o André Nazaré, na época, ele estava vendendo a startup lá para o Buscapé. Hoje ele está na Amazon, na Alemanha também, trabalhando do outro lado, né? Da Amazon para vender para a comunidade de startup, eu acho, de não sei quantos países ali, né? E uma das coisas, até, Omar, que eu sinto um pouco, né? Eu abri uma startup na área de petróleo e gás. Então, eu tive que sair muito dessa comunidade aqui para ficar um tempão dentro de petróleo e gás no mundo. Conheci muita gente daquela área, só quando eu fechei, porque falei, não, essa área ferrou, né? Eu senti o quanto eu tinha perdido de tantos anos fora da comunidade, assim, toda essa galera que eu conhecia já foi, né? Eles foram e eu fiquei ali, falar, não, tem que começar tudo de novo, né? E daí vem um pouco disso, né? Você vê a diferença, assim, né? Guilherme falando, né? De um contato vai para outro, né? Acho que quando você faz uma quebra dessa, acaba zerando muito, né? Sente mais zerar de perder a comunidade, o contato com a comunidade, do que de fechar uma empresa. Né? Com certeza. Eu dou o meu exemplo. Meu exemplo é bom, cara. Eu saí da empresa que eu tinha. Eu fiz o merge, né? Saí no maio do ano passado. Meu primeiro cliente foi o Igor Santiago. Falou, cara, eu sei que você manja. Você vai me ajudar em alguma coisa aqui. Ele foi lá e me contratou. Foi meu primeiro cliente. Aí outro meu cliente é o Carlos da Superlógica. O pessoal da Superlógica lá. Ele falou assim, aqui tem um monte de problema, me ajudar a resolver esse problema. Eu tô lá ajudando os caras e tô começando a formatar meu modelo de negócio e tal. Então, assim, você nunca perde, cara. Eu acho bizarro. As pessoas não fazem essa conta, assim, sabe? O custo de oportunidade é muito baixo de você colaborar com o ecossistema. Você dá meia hora de mentoria. Tem gente que dá mentoria, deve acontecer isso com você também. O cara te encontra do nada e fala, cara, obrigado aquele dia que você me falou aquele negócio em 10 minutos. Cara, isso vale a vida, assim, sabe? Para mim é o pagamento ideal, assim. Inclusive, participou da construção do meu propósito pessoal, assim. Esse troço, que aí é exatamente isso. E quando você consegue entender esse jogo, o negócio vira, que você fala assim, cara, eu não tô perdendo tempo ali ajudando aqueles caras, indo naquele evento. Não, cara, eu tô construindo uma coisa que é maior que eu, pessoa física, né? Eu tô construindo um impacto em outras pessoas. Olha lá, o Joel apareceu aí, ó. Vai lá, Joel. Viva, boa noite. Boa noite. Viva, Guilherme. Aí Grande Joel. Tudo bem? Internacional aqui, ó, presença internacional. Sim, senhora. Eu tive que inventar aí uma cidade qualquer do Brasil para poder participar. O formulário não funciona hoje. Mas tive que fazer aí um hack para poder fazer parte do Brasil. Nem o meu número também funcionava. CNPJ, ainda bem que não pediram CNPJ. Bom, olha, muito bom. Muito bom mesmo, é sempre bom estar com essa galera aí do Brasil e pessoas com quem nós muito aprendemos. Eu sou o Joel Palanga e falo de Angola. O Guilherme foi uma das pessoas que incentivou-nos no início, quando nós começamos com a Associação Startup Angola. Aí um rala mesmo para o Guilherme, nós aprendemos muito contigo. Hoje o nosso ecossistema, isso foi em 2013, hoje estamos em 2020, 7 anos. Lembro o Guilherme a dizer, olha, cara, vão fazendo, comunidade aí, você nunca sabe, pode ser só daqui a 15 anos. Olha, hoje o nosso ecossistema já conta com mais de 300 startups, com pessoas com dificuldades de acesso à internet e tudo mais, mas acreditamos que já está aí a despontar. Já temos startups a funcionar, em Presidente da República a chamar startups, até leis, né? Leis a serem criadas, ou seja, já conseguimos hackear a própria política. Hoje a gente já senta com bancos, Banco Nacional e tudo o resto, ou seja, muito interessante mesmo. E só para dizer que, olha, Guilherme, aquilo que nós aprendemos contigo ficou. E nós também já demos um bocadinho do que tínhamos que dar para a comunidade a nível da associação. Nós deixamos a associação, ficou, e hoje nós estamos com a Kianda Hub. A Kianda Hub, na verdade, é um tech hub, e temos estado também a fazer algumas ações. Não temos um programa de incubação nem um programa de aceleração, mas estamos aí a criar algumas
organizamos bastante eventos, fazemos muita mentoria também e as coisas estão a correr muito, muito bem. Já outros players também imitaram e eu lembro-me das pessoas dizer quando alguém imita porque a coisa está boa e acho que, Guilherme, tu nem imaginas o impacto que tu tiveste aqui a nível do nosso ecossistema. As primeiras pedras, nós tivemos que mostrar quem colocou uma das primeiras pedras foste tu. Então, um parabéns e um grande abraço para ti. Acho que agora vou fazer-te uma pergunta muito simples, Guilherme, não sei se já falaste antes. Entre a troca, só para vocês perceberem, aqui são 23 e qualquer coisa, então tive aqui fazer um switch de horários. Mas queria perceber do Guilherme em que momento é que o Guilherme decidiu efetivamente largar a ABS e começar a Gama e qual foi o trigger, o que despoletou essa decisão? Boa pergunta. Cara, primeiro, muito obrigado. Graças a Deus esse negócio está sendo gravado para eu ouvir depois de novo e mandar até para alguns amigos lá do Startup MS, que às vezes sempre essa gasolina é sempre boa para saber que faz sentido tudo que a gente sempre fez e doou, né? Que está sempre na minha trajetória é ajudar. Seja ajudar o empreendedor na ABS, no Startup MS, ajudar talento agora a conseguir um emprego, enfim. Sobre sua pergunta, eu aprendi uma coisa com o Yuri que é muito legal e que ele falou assim, eu nunca vi ninguém construir nada relevante em menos de 4, 7 anos. Ou seja, ciclos de boas entregas são feitos de 4 em 4 anos no mínimo. E isso é aqueles momentos que você começa a se repensar, reinventar e tudo mais. E eu botei isso para mim e esses dias eu fui fazer uma retrospectiva e incrivelmente tudo na minha vida foi em 4 anos. Parece que eu sou um mandato de alguém que vem me governar aqui. Alguns têm reeleição, como é o caso da Gama, né? Foi reeleita para eu ficar mais 4 anos aqui, construir um unicórnio, um IPO, sei lá o caralho que a gente vai construir aqui. Mas o trigger foi quando eu descobri que eu estava completando esse ciclo ali de 4 anos de ciclos de boas entregas. Então, meu sprint ali foi a entrega do case. E aí o raciocínio eu não posso deixar um legado na mão de qualquer um. Porque senão de nada adianta um legado se ele no outro ano vai pro saco. Então, um monte de gente que vem aí colocando CEO da startup e tal, que nem existe mais, quebrou e tal. Beleza, um dia foi alguma coisa. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso, comecei a me preparar bastante tempo antes, e aí dentro desse espaço de preparação, foi primeiro sucessão, né? O professor de Harvard, o Han Charan, ele fala que o dia que você começa o processo sucessório da sua cadeira como fundador, como gestor, enfim, é no dia 1. No dia que você assume, você já começa o seu processo para ter sempre um backup e ter sempre uma pessoa que vai ficar. Então, eu não fiz isso por muito tempo, né, atrás. E aí quase trouxe uma pessoa meio nonsense, mas consegui realmente trazer o Rafa no tempo certo. Eu não sabia direito o que eu ia fazer. Eu recebi propostas financeiras bizarras, assim. Eu nunca tinha visto tanto zero num e-mail assim. Total compensation, não sei o que, ganhar em dólar. Eu falei, meu irmão, que coisa louca. Fui compartilhar com a minha esposa, tava lá tudo fodido. Falei, amor, se eu ficar lá pelo menos 1 ano nessa empresa, eu vou fazer um puta pé de meia, a gente compra umas coisas aí, casa, carro, sei lá. E ela falou assim, ó, você se conhece e eu te conheço, faz o que você vai estar feliz. E eu pensei claramente assim e calculei a probabilidade de eu mandar alguém a merda naqueles modelos que eu seria uma engrenagem da parada. E não é por não saber ser subordinado, pelo contrário, fui excelente liderado muitas vezes, mas por saber que naquele momento eu precisava realizar alguma coisa que estava me incomodando e tentar resolver um problema concreto, mesmo que eu não tinha segurança nenhuma financeira, diferente de vários empreendedores aí que
não, guarda 6 meses do seu custo de vida, guarda 12 meses, não tinha nada disso. Mas eu sabia que, novamente... Atiraste do penhasco mesmo. Foi atirar mesmo, atiraste do penhasco. Mais ou menos. Mas eu sabia, pelo menos, eu já tinha feito, inclusive, paraquedas na descida. Que é isso, né? Primeiro mês aí, depois. Vai construindo. E, cara, se tem um negócio que ganha de talento, é esforço. Trabalhar o dobro, estudar o triplo, enfim, fazer coisas que a galera acha que é trivial. Enquanto, com 21 anos, eu tinha brother da faculdade que estava no boteco tomando pinga e só curtindo a vida, né? Sim, senhor. E aí, assim, o que me deu um pouco mais de segurança é que eu fui e falei pro Amur e pro Diamant, caras que eu construí um relacionamento com track record, ou seja, meu currículo foi meus resultados. E eu falei assim, eu tô com umas ideias aqui e eu queria montar uma escola assim assado. Beleza, bota os 50 mil aí para ver qual é que é. E os 50 mil reais deu o salário de 10 meses meu e do Leandro, que eu trouxe para operar junto comigo no comecinho. E assim foi. A gente conseguiu, e aí eu saí, e aí no primeiro programa já break vamos, assim sucessivamente, conseguimos esticar, ter um valuation ótimo e conseguimos captar um investimento anjo, de fato, com esse FFF. Então foi mais ou menos essa nossa jornada de tomada de decisão, mas assim, não, hoje em dia, quando vem gurizada falar comigo e tudo mais, que hora que eu largo, né? Ou se eu fico Bruce Wayne de dia, Batman à noite, tocando em paralelo, sim, toca em paralelo. Se você não tem... porque, assim, é exceção, às vezes, não é regra, né? Se você não tem aonde cair aí, pelo menos a casa dos pais para voltar, né? Toma cuidado. Eu já estava casado, enfim, então... Sim, senhora. Muito bom. Obrigado. Olha, ficou massa. Eu que agradeço. Omar, muito bom mesmo. Omar, eu vou te agradecer. Tenho que ir. Estou tentando falar um dialeto aqui com o Joel, que é meu professor. A gente vai começar a dar os cursos lá para a galera de Angola. Você tem que me ensinar a fazer pelo menos o sotaque, hein? Eu já te tinha falado sobre a possibilidade de trazer aqui a Gamma Academy, porque eu acho... Me dá um oi lá no Instagram que a gente vai falar de novo sobre isso. Tranquilo. Porque, olha, só para vocês perceberem, as coisas estão a mudar muito, há muita transformação digital, e falaste bem há pouco tempo, o CIO dos CIOs está aí muito presente, não tem como não acelerar. O melhor CIO está aí, Covid, não tem para ninguém, então não há quem sobreviva. Então eu acho que a Gama tem aqui um potencial brutal também, mas que isso depois podemos falar. Show de bola. Omar, tamo junto? Tô liberado? Você tá no mudo. Olha lá, o retardado que não entendeu ainda que tem mudo na pandemia, esses trem muda tudo. Obrigado aí de novo pela sua participação aí. Precisando voltar a tomar aquelas que a gente tomou já outras vezes. Espero que muito em breve aí. E obrigado pela participação, inclusive internacional aí. E contem com a gente aí, assistam outros eventos nossos, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no Instagram, esses trem todo aí, que o pessoal cuida com tanto carinho aí. Beleza? Junqueira, obrigado, boa noite aí. Tamo junto, valeu, pessoal. Até mais. Aí. Valeu. Obrigado. Instagram lá. Falou. Valeu, pessoal. Tchau. Até já, tchau.